Neste vasto planeta, parece que os seres humanos são o símbolo da civilização mais avançada. No entanto, na longa história de 4,6 bilhões de anos da Terra, a história da humanidade tem apenas 500 mil anos. Então, antes do surgimento da humanidade, será que existiam civilizações tão avançadas quanto ou mais avançadas do que a nossa? Anteriormente, havia um rumor de que, 2,2 bilhões de anos atrás, uma civilização avançada existia na Terra. Se isso for verdade, por que eles se extinguiram? Na verdade, o ambiente da Terra há 2 bilhões de anos não era ruim. A atmosfera era rica em oxigênio, tornando o ambiente adequado para várias formas de vida. Nessas condições, a existência de outras civilizações avançadas não seria surpreendente. Muito antes, na história de vários países europeus, havia registros da civilização da Atlântida. Esta civilização surgiu em uma ilha no Atlântico, possuía uma civilização altamente desenvolvida, mas foi destruída por um desastre natural, desaparecendo da Terra desde então. Até hoje, não se sabe por que ela desapareceu tão repentinamente. Então, houve realmente outras civilizações na história da Terra além da humanidade? Cientistas já descobriram pistas. Na década de 1970, cientistas encontraram uma mina de urânio em Oklo, no Gabão, na África Central. Durante a exploração, descobriram que a quantidade de urânio 235, normalmente de 0,72%, estava abaixo do normal, em alguns casos chegando a menos de 0,3%. Isso indicava que a mina poderia ter sido usada anteriormente. Após pesquisa, os cientistas concluíram que a mina foi usada para uma reação nuclear há 2 bilhões de anos. Essa descoberta chamou a atenção internacional e muitos cientistas foram ao local para investigar. Após extensas discussões, muitos acreditam que uma reação nuclear ocorreu ali, com reatores nucleares similares na área, a maioria com potência de cerca de 100 kW. Hoje, poucos países dominam realmente a fissão nuclear. Para que a fissão ocorra, são necessárias condições rigorosas, incluindo o uso de água como refrigerante, entre outros. Isso pode provar a existência de outras civilizações há 2 bilhões de anos? Na verdade, isso já tem uma resposta. Após a formação do enxofre há 2 bilhões de anos, os reatores atômicos começaram a operar, um processo que durou cerca de 500 mil anos. Cientistas propuseram a ideia de que, há 2 bilhões de anos, existiam seres com uma civilização avançada que refinavam o enxofre e criavam um ambiente para a fissão nuclear, permitindo que os átomos se desintegrassem gradualmente em nêutrons, depois usavam água subterrânea para resfriar o processo. Se essa suposição for verdadeira, então uma civilização inteligente já existia na Terra há 2 bilhões de anos. Falando sobre isso, há várias opiniões. Alguns acreditam que esse era um local onde extraterrestres realizaram reações nucleares e depois foram embora. Na verdade, ao longo dos anos, os cientistas encontraram vários eventos similares. Cientistas descobriram pegadas humanas em fósseis de trilobitas formados há 2,51 bilhões de anos, uma época em que os humanos ainda não existiam na Terra. Talvez as civilizações na Terra sejam como a vida humana. Quando atingem certo ponto, são substituídas por novas, num ciclo contínuo de surgimento e extinção. Se outras civilizações realmente existiram na Terra, é possível que, após um tempo, tenham migrado para outros planetas, pois os recursos da Terra são limitados. Na falta de recursos, para se desenvolverem de forma sustentável, as civilizações da Terra tiveram que encontrar maneiras de colonizar outros planetas, algo que se assemelha às atuais explorações da Lua e Marte pela humanidade. Outra hipótese é que, quando os recursos da Terra se esgotarem, a humanidade desaparecerá completamente. A questão que mais intriga a humanidade atualmente é se o nosso destino será o primeiro ou o segundo. É certo que o ambiente da Terra está se deteriorando, com problemas como o aquecimento global. Tudo isso é resultado da ganância humana e, talvez um dia, possamos nos levar à extinção.